E aí, meus amigos do projeto Sou TSE, a minha vez e a sua vez chegou. Estamos no bloco 5, aula 2. Esse é o bloco de encerramento desta aula de número 2. Lembrando, a aula 3, que nós teremos a partir de sábado, ela versa sobre o mesmo tópico, o mesmo assunto, direito eleitoral na Constituição e análise microespecífica, uma vez que ainda nós temos muito que discutir sobre esse assunto, para você realmente poder dizer assim, vou gabaritar essa prova de direito eleitoral. Então veja, essa questão de número 91, ela foi cobrada no ano de 2015, ano passado, pelo TRE Maranhão, e ela diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal de 88, é incorreto afirmar, letra A, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, perfeito, e sendo facultativos apenas para os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Ela está falsa por conta desse apenas, porque nós sabemos que também os analfabetos não são conferidos a eles a capacidade eleitoral passiva, ou seja, os analfabetos não podem ser eleitos, mas poderão se alistar eleitoralmente e votar, porque são facultativos, é facultativo o alistamento e o voto aos analfabetos. B. Então, esse é o gabarito. Letra A já é o nosso gabarito, porque nós estávamos procurando a incorreta. B. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, verdadeiro. Esses inalistáveis são os conscritos, né, e os estrangeiros. C. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Verdadeiro, porque isso cabe somente aos chefes dos poderes executivos. D. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar os conscritos. Verdadeiro. Esses aqui são aqueles que nós chamamos de inalistáveis. Então, gabarito letra A, conforme já tínhamos assinalado. Essa questão 92, extremamente fácil, caiu em 2015 no TRE de Minas, um grande concurso, né, que movimentou Minas todo e também grande parte do país. Veja, Hélio, após longa carreira profissional na área de exatas, resolve mudar o seu rumo e realizar um curso de ciência política, tendo se deparado com o estudo das diversas formas de sufrágio, lembrando, sufrágio, direito público subjetivo de votar e ser votado, já adotadas no país. Ficou surpreso ao verificar que a existência de bens de raiz ou imóveis já constou como requisito para o exercício do voto, bem como a proibição de participação dos mendigos no processo de votação. Esse sistema antigo foi superado pelas modernas constituições e, atualmente, vigora a forma de sufrágio considerada. Lembre-se, nós temos o sufrágio universal como base da nossa Constituição Federal de 88, presente nos seus artigos 14. Então, o gabarito dessa questão, lembrando, sufrágio universal, com voto, com candidatos sendo eleitos pelo voto dos cidadãos, e nós temos também meios de exercício da soberania, como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Questão 93, TRE Pará, agora, ano 2015 também. 2015 foi recheadíssimo de TREs, né? Um ano muito bom. No que diz respeito aos requisitos necessários para candidatura ao cargo de presidente da República, assinale a correta. Quando eu falo de requisitos, eu estou falando dos critérios de elegibilidades, não foi? Então vamos ver quais são os critérios de elegibilidade para presidente da República. Ser brasileiro nato ou naturalizado. Falso, porque para ser presidente tem que ser somente nato. B. Ter concluído o ensino médio não é condição de elegibilidade. O que ele não pode ser é analfabeto, não é? A condição implícita de elegibilidade é a alfabetização. Então, não, mas isso não significa que precisa ter um ensino médio completo.
C. Ser ou ter sido casado, não é requisito. Possuir idade mínima de 35 anos é requisito, bem provável que esse será o gabarito. E ter a campanha financiada, no mínimo, por uma empresa privada, falso. Olha só que interessante. Além do presidente, qual que é o outro cargo que exige a idade mínima de 35 anos? O cargo de senador. Então, o gabarito dessa questão é a letra D, de deu certo. Questão 94. Essa questão não caiu em TRE, caiu em 2014 no TRT de Alagoas. Veja, Igor Marcelo, 18 anos, nascido em São Paulo, residente em Belo Horizonte, onde é famoso como cantor de pagode. Então, famoso como cantor de pagode, além de admirado por seu dinamismo entre os colegas do quartel em que presta o serviço militar obrigatório. Então, veja, ele está prestando serviço militar obrigatório, ele tem 18 anos, reside em Belo Horizonte e é cantor de pagode. Ele pretende se candidatar ao cargo de vereador na capital mineira. Então, atenção, se ele está prestando serviço militar obrigatório, ele é conscrito. Ele pode se candidatar a qualquer cargo? Não, porque uma vez conscrito, ele é o quê? Inalistável. Então vejamos. A. Não tem idade mínima para ser vereador? Tem, ele tem 18 anos. Falso. B. Deve confirmar, junto ao Ministério da Justiça, sua opção pela nacionalidade brasileira. Opa, nada a ver, né, pessoal? C. Não é elegível por se encontrar conscrito. Verdadeiro, nós já respondemos a questão. D. Deverá cumprir prestação alternativa para substituir eventuais faltas que venha a ter no serviço militar? Não. E E. Prescinde, ou seja, não é necessária a filiação partidária para se candidatar? Falso, porque nós sabemos que é requisito de elegibilidade a filiação partidária, gabarito letra C. Questão 95, Tribunal de Justiça do Distrito Federal 2013, CESP. Cidadão brasileiro que tiver 30 anos poderá ser candidato a senador. Já vou considerar como errado, porque para ser senador, qual idade que é exigida? 35 anos. Questão 95, erradíssima. 96, Banca Funiversa 2015. Segundo a Constituição Federal, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão poderá ocorrer, entre outros, no caso de improbidade administrativa. Veja, se eu estou falando de improbidade administrativa, a hipótese aqui não é de perda, e sim de suspensão dos direitos políticos. Portanto, está errada, porque a questão considerou como hipótese de perda ou suspensão, mas nós sabemos que somente é hipótese de suspensão. Questão 97, CESP 2013. Não poderá ser objeto de deliberação de reforma política pela via do plebiscito o pluralismo político em sentido amplo, que é entendido como a diversidade político-partidária. Então está falando que não é objeto de deliberação de reforma através de plebiscito acerca do pluralismo político, ou seja, garantir as diversas opiniões. E nós sabemos que está errado, não há nenhum impedimento em eu deliberar por plebiscito o pluralismo político em sentido amplo. Não há nenhum impedimento de deliberação por plebiscito em relação a essa matéria. 98, olha, caiu no CESP 2013. O plebiscito, mais uma questão sobre plebiscito. Consistente em consulta prévia formulada ao cidadão para que ele manifeste sua concordância ou não com o ato legislativo. Opa! Peraí. No referendo, eu quero saber do cidadão se ele concorda ou não com o ato legislativo ou administrativo. Ou seja, já existe um ato. No plebiscito, ainda não tem ato legislativo. Então, como que eu vou concordar ou não com esse ato? Então, vamos fazer uma interrogação aqui. O referendo, consulta realizada posteriormente, ok.
a edição desse ato, e a iniciativa popular, procedimento no qual a população exige, mediante o exercício do direito de manifestação, modificações no ordenamento jurídico, são formas de exercício da soberania popular. Aqui está errado por conta de dizer que o plebiscito é uma manifestação do cidadão em concordância ou não com o ato, mas esse ato ainda nem existe, não é? 99. CESP 2013, TCE de Rondônia. A incapacidade civil absoluta configura a hipótese de suspensão dos direitos políticos. Perfeitíssimo. Incapacidade civil absoluta é hipótese de suspensão. E lembre-se, eles podem colocar para vocês como relativa, só para confundir, não é? Incapacidade civil relativa não é hipótese nem de perda, nem de suspensão de direitos políticos. E a última questão da aula 2, mesmo concurso TCE de Rondônia, a iniciativa popular é admitida especificamente para a edição de leis ordinárias, o que exclui sua utilização para demais espécies normativas. Falso! Uma das grandes leis por iniciativa popular é a lei da ficha limpa. E nada mais, nada menos que essa lei é uma lei complementar 135 de 2010. Então, iniciativa popular não é especificamente para leis ordinárias. Abrange também hipóteses de leis complementares. Gabarito errado. E encerramos a aula de número 2. A gente se vê na aula 3 com mais 50 questões maravilhosas sobre direito eleitoral na Constituição Federal. Um grande beijo, um grande abraço, bons estudos e foco, força e fé. Sou TSE, a minha, a sua, a nossa vez chegou. Tchau, tchau.